Olá e seja muito bem-vindo à nossa mentoria Saúde em Dia. Estamos aqui para mais uma aula dentro desse módulo, que é um módulo onde fala da senda da saúde. A senda da saúde é realmente isso, né? A vereda, a gente já falou aqui, é o caminho, é essa jornada que a gente precisa trilhar para alcançar a saúde, né? Já diz sempre o nosso amigo Dr. Lai Ribeiro, né? Que fala o quê? Que a saúde, ela vai a cavalo, mas ela volta a pé. Ou seja, é uma jornada. A gente busca fazer, inclusive porque a gente trabalha com o poder de Deus, né? A gente trabalha com a energia, a gente trabalha dentro de um âmbito espiritual, crendo, né, na força divina que nos favorece, que nos auxilia. Então, esse tipo de trabalho, ele tem uma vantagem muito grande. Mas mesmo assim, apesar de a gente ter, em muitos casos, resultados que são muito rápidos, às vezes de um dia para o outro, às vezes existem casos que são mais graves, né? Situação de desequilíbrio mais intensa, e aí a gente tem que fazer um trabalho que demora um pouco mais. Então, eu espero que no seu caso, né, o quanto antes você restabeleça a sua saúde, e tanto o Senhor quanto eu, nós estamos aqui para lhe ajudar. Né, e todos envolvidos nesse trabalho, né, todos aqueles que têm apoiado, né, que têm feito com que isso aqui, todas essas gravações, essas aulas, tudo isso, todo esse conteúdo, né, ele possa ser passado, né, para você, porque realmente muito investimento tem sido feito para que a gente alcance informação de qualidade para poder transmitir para você. Então a gente tem aqui, ó, agora vamos falar um pouquinho sobre as interpretações, né, os exames. A gente tem aqui, ó, se possível, para nos enviar exames de sangue, coprológico funcional, tipo sanguíneo, peso e altura, circunferência do pescoço, da cintura e do abdômen, biorressonância e bioimpedância, né? Se você, de repente, não está muito acostumado com algum fator desse aqui, algum exame desse que foi apresentado, algum item, entra em contato, pode deixar a sua dúvida aí que a gente responde. Vou dar andamento aqui para o vídeo não ficar muito grande. Então, basicamente, até o momento, é isso que a gente pede, né, de uma forma padrão. Né? E em relação, vou dar um foco aqui aos exames de sangue, que é o que mais é enviado. Né? Além do normal aqui, a circunferência, né, peso e altura, o tipo sanguíneo, os exames de sangue. Né? Geralmente a pessoa tem exame de sangue, de repente você tem, de repente você já enviou, e é feita uma análise. Nós temos um sistema e a gente revisa o trabalho desse sistema para ver se de repente não ficou aí alguma falha, alguma coisa, para que a gente possa entregar essa interpretação completa para você. E aí, como que isso é feito? Então, é feita uma interpretação dos seus exames com base nos valores ideais. E aqui eu vou trazer dois exemplos. O primeiro é o do VCM, né? O VCM é o que é chamado de volume corpuscular médio, né? Ou volume globular, você também pode ver no seu exame como VGM, que é a mesma coisa, volume globular médio. Então, o que isso mede? Ele mede o tamanho da hemácia, né? Então, ela tá grande, ela tá pequena. Então, a gente vê aqui o seguinte: primeiro ponto que você vai ver, o que o sistema identificou dentro do seu exame em relação àquele marcador. Né? Então, o VCM, que você encontra lá na análise do hemograma, você vai ver lá, VCM, né, e uma pontuação. Então, por exemplo, VCM 86. Então, 86, então, será que está bom? Será que não está? Como que é feita a análise de um modo geral, né, dentro de uma abordagem padrão comum, é avaliado o valor de referência. Você vai encontrar logo ali na extrema direita do seu exame. Vai estar ali, valor de referência. E aí você vê, 86, está dentro do valor de referência. Geralmente, alguns laboratórios aí, acho que talvez a maioria, tem como valor de referência mínimo, né, o limite mínimo de 80. Então, tá 86, tá bom. Tá 82, tá bom, estou aqui dentro da referência. Então, esse é um tipo de análise, de um tipo de interpretação que pode ser feito. Então, primeiro ponto que você vai identificar dentro da interpretação que você vai receber é esse aqui. Ó. O que foi identificado dentro desse marcador, né, em relação a esse marcador? Então, tá aqui, ó, o VCM está fora do valor ideal, nesse exemplo que eu estou trazendo. E aí vem uma explicação. Você vê aqui, ó, não sei se dá para você enxergar aí, de repente você vai ter que aumentar um pouquinho a tela, não sei se você consegue, se isso é possível aí dentro dessa plataforma. Você vai ver ali, logo abaixo, explicação da regra.
Então, ó, a anemia microcítica é a forma mais comum de anemia, caracterizada pela redução da síntese de hemoglobina associada à diminuição do volume de glóbulos vermelhos. Então, aqui está explicando. Ó. Então, provavelmente, devido à redução de hemoglobina, a hemácia, né, que são os eritrócitos, os glóbulos vermelhos, eles estão menores. Né? Então, já está explicando aqui o que está acontecendo. Então, você vai ver aqui, ó, sugere o quê? Aí vem apresentando, ó, ideal entre 88 e 92. Então, o valor de referência, de repente, vai estar lá entre 80 e 98, por exemplo. Então você vê, então, como eu falei, né? 82, então tá bom, tá bom, tá na referência. A maioria das interpretações que são feitas dessa forma, com base nos valores de referência. Mas os valores de referência são o seguinte: eles são estabelecidos a partir de uma média estatística, ou seja, pegaram uma população, né? Fizeram dentro daquilo que é chamado de curva de Gauss, é como se fosse um formato de um sino, né? Então começa aqui, né, tem digamos, uma reta aqui, aí depois sobe, fazendo um formato de sino, e aí depois segue a reta novamente. Então tiraram aqui, ó, esse pessoal aqui que tem esses parâmetros aqui muito menores, né, que estão fora da média, vamos cortar aqui, e esses daqui que estão muito altos também vamos cortar aqui. E aí a gente fica com a maioria. Então, ó, a maioria da população, que é a parte onde aumenta, né, que faz o formato do sino, como eu falei, esse gráfico de pesquisa chamado de curva de Gauss. Então, você tem ali, né, dentro desse intervalo, a média da população. Então, ó, a maioria da população está com essa condição nos seus marcadores, ou nesse marcador. Então, nós vamos estabelecer esse ponto como, né, esse intervalo, como um intervalo de referência, né, que é o valor de referência. Agora, eu te pergunto, a maioria da população, apesar de ser maioria, estão bem de saúde? As pessoas estão realmente com a saúde que a gente busca aqui, saúde em dia, saúde duradoura, intensa e ampla? As pessoas estão bem emocionalmente? As pessoas estão bem fisicamente? As pessoas estão com cognitivo bom, memória boa, raciocínio bom, concentração boa, foco bom? Como é que está? Como é que está essa condição? Será? Eu não vejo esse cenário dentro da nossa sociedade. Aqui no Brasil, não só no Brasil, mas em outros países. A maioria das pessoas, apesar de às vezes não apresentarem sintomas que diagnostiquem, né, uma doença, mas saudáveis não estão. Inclusive tem um detalhe: essa maioria, às vezes, ela é determinada pelo seguinte: pessoas que não são obesas, que não tomam medicamento, que não possuem uma doença diagnosticada, ou seja, não são doentes. Aí fala assim, essas pessoas aqui, elas não são doentes. Então vamos colocar os valores que elas têm como valor de referência, como um modelo que pode servir de parâmetro. Vamos colocar isso aqui? Vamos embora. E colocaram. Sendo que, olha que curioso, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela diz o seguinte: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções ou ausência de doença. Ou seja, segundo a própria OMS, a definição de saúde, ela não pode e não será nunca determinada ou estabelecida de uma forma assim, ele não tem doença, ele é saudável. Não existe isso. Ele não tem doença, ele não tem doença. Agora, para falar que a pessoa é saudável, além de não ter doença, ela precisa ter parâmetros ideais. E aí é onde a gente entra dentro dessa questão dos valores ideais. Fábio, o que são então esses tal de valores ideais? Da onde que esses valores ideais eles vêm? De onde que isso surgiu e como que isso foi estabelecido? Vamos lá. Deixa eu passar aqui esse outro para a gente poder fazer agora essa análise do RDW, né? O nosso sistema ele vai entregar para você uma interpretação baseada nos valores ideais. Os valores ideais são o seguinte: pegaram, né? Existe no planeta o que foi determinado, que foi classificado como zonas azuis. Zonas azuis são regiões do mundo onde as pessoas ali vivem, né? Costumam viver 100 anos ou mais. Existem muitos centenários ali comparado ao resto do mundo.
Então, algumas regiões como Loma Linda, né? Tem regiões também lá no Japão, agora eu não me recordo muito bem a região especificamente, mas essas regiões, elas mostram que aquela população, elas têm costumes saudáveis. Por quê? Porque elas vivem mais e vivem bem. Esse é o ponto. Então, quando a gente cuida da saúde, você que está nessa mentoria, provavelmente você já entendeu isso. Não é, que eu acredito que eu até trouxe isso já. A gente não cuida da saúde para viver mais. Esse não é o foco. A gente cuida da saúde para viver bem, independente do tempo que a gente vai viver. Por quê? Porque morte e vida, eles estão independente, né? Então, se você tem saúde ou não, se você está num avião, o avião cai, ou se você sofre um acidente grave, fatal, já era, não interessa se você cuida da saúde ou não. A não ser que, fiquei num estado onde fiquei em coma, tive que passar por uma cirurgia. Aí tudo bem. Agora, uma fatalidade, provavelmente o estado de saúde não vai te livrar. Tipo assim, bateu, morreu, já era. Caiu, morreu, já era. Entendeu? Então não tem isso. Agora, repito, a pessoa foi para uma situação de cirurgia, ficou em coma e tal, então o corpo, ele provavelmente, com mais resistência, né, por ser mais saudável, aumenta a probabilidade da pessoa sair daquela condição e ficar bem, né? Por exemplo, a gente passou por um período de pandemia e foi comprovado cientificamente, né, foi feita uma pesquisa onde perceberam o seguinte: pessoas com níveis de vitamina D3 acima ali de 60, elas não sofreram o impacto dos sintomas do vírus, né? Então, elas até tiveram Covid, mas elas não manifestaram os sintomas de uma forma grave. Tá entendendo como é que é a situação? Então, a saúde, ela pode auxiliar em casos assim, em casos que fica ali entre vida ou morte. Se eu tenho uma boa saúde, o meu corpo, ele tem uma condição de lidar melhor naquela situação adversa. Agora, uma questão de fatalidade, não tem jeito, né? Então, outros fatores, eles são, eles influenciam questão de vida ou morte. Agora, se eu posso, né, se eu, de repente, se o Senhor, ele nos permitir viver, não ter nenhuma fatalidade, nós vamos chegar, né, a probabilidade da gente chegar a um estado de longevidade, chegar a 90, 100 anos, de uma forma funcional, é muito alta, muito mais alta, pelo menos, de uma pessoa que não cuida da saúde. Então, esse é o ponto. Então, os valores ideais, eles são baseados nesse tipo de pessoa, né? Pessoas que foram vistas ali, não. Vamos ver que centenários aqui, quais são os parâmetros. Vamos ver como é que está o sangue desse povo, que chegaram aos 100 anos ou mais e não se tornaram disfuncionais, ou seja, não esqueceram o nome do filho, não precisa de ninguém para ir no banheiro, não usa fralda, né, para ir no banheiro ou para fazer alguma atividade. Então a pessoa está ali, às vezes pega até numa vassoura, né, quiçá até mesmo numa enxada, né, para trabalhar. Então pessoas que alcançaram uma condição de longevidade e alcançaram bem, não estão numa cama vegetando. Então é esse tipo de saúde que eu quero para mim, né, e eu acredito que é o que você quer para você. Agora, como que a gente vai chegar nesse estado de saúde se a gente está tendo como modelo um estado de saúde decadente da maioria das pessoas da sociedade? Não tem como, né? A maioria das pessoas que você conhece se alimenta bem, a maioria das pessoas que você conhece pratica atividade física, a maioria das pessoas que você conhece dorme bem. Então a gente percebe que tem alguma coisa errada, tem caroço nesse angu. E é onde que a gente vê valores ideais. Esses sim são os parâmetros que nós devemos observar ou modelar para poder, de fato, ter uma saúde, né, que nos leve aí a uma condição de vida de qualidade de verdade, sem mentirinha, sem ilusão. Né? Está aqui dentro dos valores ideais, então eu estou bem. Não está, não estou bem. No mínimo, algo está se desenvolvendo e a gente precisa quebrar, a gente precisa romper com isso daí, né? Para não acabar se desenvolvendo aí um sinal, um sintoma, uma doença, né? Então a gente tem aqui nesse exemplo RDW em níveis associados ao aumento do risco de morte e doença cardiovascular. Então, o primeiro ponto que você vai ver dentro da nossa interpretação, nosso sistema vai entregar para você, dizendo assim, ó, RDW, aqui é outro exemplo, né? A gente viu o exemplo do VCM, agora trazendo o exemplo do RDW. O RDW é uma sigla em inglês que fala sobre a variação do tamanho das hemácias.
Então, se existe uma variação normal, tá? De 100 hemácias, vamos colocar de 100%, né? Das hemácias, uma ou outra, quer dizer, ela não vem assim, tipo, todas no mesmo tamanho. Existe uma variação que já é esperada. Umas têm um tamanho X, a outra tem um tamanho que é um pouquinho menor, a outra um pouquinho maior. Essa variabilidade já é esperada e ela é normal, é comum, né, da gente ter isso. Agora, se essa variabilidade ela aumenta, né, ou seja, as células estão com uma variedade de tamanho muito desproporcional, aí o RDW ele começa a aumentar. E quando ele aumenta, ele sugere algo, e é o que o sistema vai interpretar para você, vai trazer para você. Então, aqui, ó, explicação da regra. Porque identificou uma coisa, que o RDW está alto, está fora do valor, inclusive eu acho que esse valor de 17,3 que a gente vê aqui embaixo, está até fora do valor de referência. Agora, o valor ideal é de 11,5 até 13. Esse é o valor ideal de variação. Então, você vê que a variação é normal, é esperado e está tudo bem. Tem que ter essa variabilidade. Agora, se passar disso, aí já indica algo. E indica o quê, Fábio? É isso que o nosso exame também, essa interpretação que a gente faz, ela traz para você. Ou seja, você faz o exame no laboratório, você traz para nós, você envia para nós seus exames, e aí o nosso sistema ele entrega tudo detalhado para você. Olha aqui, ó. Os estudos mostram forte relação entre valores elevados de RDW, mesmo dentro do valor de referência, ó, mesmo dentro do valor de referência. Os estudos mostram que forte relação entre valores elevados de RDW e aumento de morte por todas as causas, principalmente por doença cardiovascular, em pacientes acima de 45 anos. Então, o que o RDW é? É um preditor de morte. Quanto maior o RDW, né, nessa faixa etária, de 45 anos para cima, então mais indica que a pessoa ela pode morrer por todas as causas. Então, qual é o objetivo? A gente baixar o RDW até o ponto ideal. Né? Não é 15, não é 14, não é 16, é 13 ou 11,5. 11,5 até 13. 11,5, 12, né, 13, é ali. Esse é o ideal que a gente deve buscar. Tá? Então, se o seu RDW está fora do ideal, tem problema. Ficar nervoso, ficar estressado, ficar preocupado, ficar com medo, isso não ajuda em nada. É entregar nas mãos do Senhor, porque o maior interessado, escuta o que eu vou te falar, o maior interessado da sua saúde, da sua qualidade de vida, mais do que você, mais do que eu, é Deus. Então, se você trabalha, né, conforme diz a palavra do Senhor, colocando a sua ansiedade nas mãos dele, então a vida ela fica fluida. A vida flui. O Senhor está assim, mas eu tenho um propósito, eu tenho um chamado. Né? O Senhor ainda tem uma obra a fazer na minha vida, até onde eu sei. Ou, na verdade, não só na minha vida ou na sua vida, mas através de. Porque o Senhor ele nos chamou para um trabalho. Então, nós temos esse trabalho para cumprir. E o maior interessado é Deus, porque como que ele vai usar um instrumento doente? Então, a gente faz a nossa parte, cuida da nossa saúde, e o Senhor, ele faz a parte dele. Então, conte com essa ajuda. O Senhor está contigo. Então, não importa. Ah, agora eu fiquei apavorado no RDW. Calma, calma, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vê aqui, ó, o que sugere esse aumento do RDW? Além da explicação da regra, tem alguns detalhes. Ó. Maior risco de doença cardiovascular, segundo ponto, maior risco de morte por todas as causas, maior variação do volume das hemácias ao redor da média. Né? Então, tem uma média, né? Então, essa variação, conforme eu já expliquei, ela tem que ter uma faixa ideal. Então, o valor que foi considerado nessa regra aqui, nesse exemplo que eu trouxe, o RDW desse cliente estava em 17,3%. Então, é chamado índice de anisocitose também, quando ocorre esse aumento aí do RDW, né? Anisocitose. E aí tem ali, ó, bibliografia. Um outro ponto, eu acho que eu não falei aqui do outro slide, você vai ver aqui ó, também, ó, bibliografia. Você vê 2 links, você pode acessar diretamente. Você clicou em cima do link, você já vai acessar. O que é isso aqui? Você vai direto para o artigo científico que dá o embasamento
dessa sugestão e dessa realidade que essa interpretação que nós trazemos está trazendo para você. Então não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, não é uma coisa que algum profissional tirou da cabeça dele. Não, isso daqui é através de pesquisas, trabalhos científicos, artigos que foram publicados. Então foi feita uma análise e chegaram a essa conclusão e o artigo está aí, para você conferir, para você clicar, ir até lá, ler o artigo e poder confirmar que realmente esse trabalho que nós fazemos de interpretação dos valores dos exames de sangue, tendo como base os valores ideais, é um trabalho científico. Isso tem que ficar muito claro. Por quê? Porque algum profissional que desconhece os valores ideais pode chegar de repente para você, pode falar assim: nunca ouvi falar disso, daí não existe. Está aqui, tá? A bibliografia, o artigo científico que dá embasamento ao nosso trabalho. Então a gente volta aqui, ó, bibliografia, você clica no número 1 ou no número 2, você tem 2 artigos científicos que foram apresentados. Existem, claro, muitos outros, mas a ideia não é encher aqui de artigos científicos, isso aqui não é um trabalho de pesquisa científica, é só para realmente dar um embasamento para que ninguém diga, isso aqui não existe. Inclusive, eu sou terapeuta naturopata, sou terapeuta holístico, mas existem médicos e nutricionistas que são informados, né? Não é a maioria, eu entendo isso, não é a maioria, mas os poucos que trabalham dentro de uma linha integrativa, procurando não só identificar um problema que surgiu, mas ter também uma visão do que pode estar acontecendo e uma visão muito mais ampla, trabalham interpretando através dos valores ideais, tendo como parâmetro os valores ideais e não valores de referência. Tá ok? Então eu acredito que ficou bem claro. Eu acho que você entendeu a ferramenta, você entendeu o nosso sistema. Além do sistema entregar isso aqui, é feita uma revisão para ver se alguma coisa ficou de fora ou algum resultado que veio, alguma coisa errada. É feita uma revisão para que você receba essa interpretação e você tenha certeza que está tudo ali direitinho, né? Toda a informação que você precisa em relação aos exames de sangue que você trouxe, né, para nós, para que você tenha ali um norte, né? Eu vi isso aqui realmente, por exemplo, insulina, existe laboratório que vai até 25, de 2 a 25, tá bom. Então minha insulina tá 20, tá tudo bem. Vai no profissional, o profissional fala, não, tá 20, tá tudo bem. Mas será que está dentro do ideal? Não, o ideal é até 6 no máximo. Estourando, de repente, aí chegando a 10, mas tendo o objetivo de ir para 6 ou menos, de 2 a 6. Mas por que, Fábio, que é importante isso? Imagina, você está com triglicérides elevado. Isso significa o quê? Você está comendo muito carboidrato, geralmente. Então, triglicerídeo elevado. Glicose tá boa. Glicose ali tá... Vamos colocar aí, glicose está em 90, está em 86. A glicose está muito boa, está dentro do ideal, inclusive. Mas aí você vê, a hemoglobina glicada, também está boa, 5,4%. Tá legal. Sendo que para manter esse estado de homeostase, que é o estado de equilíbrio interno, em relação ao metabolismo da glicose, o quanto que o pâncreas está tendo que trabalhar produzindo insulina, né, para manter isso. Ou seja, aí o que a gente avalia? A insulina. Se ela estiver fora do valor ideal, então significa o seguinte: o pâncreas está trabalhando muito para manter esse equilíbrio no metabolismo da glicose. Possivelmente, em um momento ou outro, o que vai acontecer? O pâncreas ele vai se cansar, vai produzir cada vez menos insulina, ou então a célula que recebe ali, através da ação da insulina, a glicose, ela vai começar a ser insensível, tá, à influência da insulina, porque é a insulina que comunica a célula que tem açúcar para entrar para a célula, para que seja metabolizado e utilizado como energia. Então, de tanta insulina sendo produzida, a célula fala assim, não quero mais saber de você não, porque eu, quero nem assunto. Você vai vir, vai aparecer aqui e eu não vou nem te dar ideia. E aí, esse é um quadro que é conhecido como resistência à insulina, ou resistência insulínica,
que é onde a célula não responde mais ao estímulo do hormônio insulina. O hormônio, ele age como o quê? Como um mensageiro. Então, a insulina, por exemplo, ela diz o quê? Olha, abre aí, ó, manda aí a proteína aí de membrana, né? Ou seja, o canudinho aí para poder captar açúcar aqui, ó. Tem açúcar aqui, a gente precisa diminuir esse açúcar que tem na corrente sanguínea. A célula, numa resistência insulínica, ela fala assim, ó, quero nem saber de você. Por quê? Ela está saturada de glicose, tem muito açúcar que ela tem que estar dando conta. E ela já não aguenta mais, ela fala, não quero mais glicose aqui não. E aí, nesse quadro de resistência insulínica, a consequência é o que a gente conhece como diabetes do tipo 2. Tá vendo como a coisa é muito mais complexa e a gente pode se antecipar aos problemas para que eles não evoluam no decorrer do tempo e se torne até mais difícil da gente conseguir resolver? Agora, baseando a nossa interpretação nos valores de referência, é difícil conseguir isso, para não dizer impossível, tá? Então, essa foi a aula, acho que mais extensa que a gente vai ter de todo módulo, porque é extremamente importante que você entenda isso. Qualquer dúvida, você pode colocar aí, né, abaixo do vídeo, acho que tem a partezinha aí para você colocar a sua dúvida, se você tem contato aí, está em contato direto com a gente, você pode também tirar a dúvida em contato em relação aos valores de referência, valores ideais, qual o valor, inclusive, né, que é cobrado dentro desse trabalho, para que você realmente tenha a sua saúde sendo parametrizada em valores ideais. Ou seja, aquilo que serve como parâmetro, como modelo para você poder observar, para você poder seguir, para você poder, digamos que, modelar, né, não é um estado de saúde da maioria que está doente. É o estado de saúde de pessoas que alcançaram 100 anos ou mais e não se tornaram disfuncionais. Pessoas que estão ativas apesar da sua longevidade. Tá ok? Que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula.